Próximo domingo, mais uma oportunidade. Convidar nossa divisão de classes, crianças. Vai ter discipulado hoje, Vini? Catarina. Daqui a pouco a Catarina está descendo as águas. Eita glória. Paulinho e os demais irmãos. Glória a Deus. Irmãos, dentre os muitos hábitos, os bons hábitos que a palavra de Deus recomenda que nós tenhamos, por incrível que pareça, um deles é a confissão de pecados. E por que eu digo por incrível que pareça? Porque parece que é o contrário. Parece que confessar as suas falhas não vai trazer nada de bom para alguém. Mas a palavra de Deus mostra que é justamente o contrário. Existem promessas, existem benefícios para quando alguém admite as suas próprias culpas. Inclusive, o grupo de apoio Alcoólicos Anônimos, ele tem como um dos seus passos, se não me engano, o primeiro, o admitir a sua fraqueza, né? Não é um grupo cristão, nós sabemos que é um grupo que existe lá fora, mas interessante, mesmo lá fora, algumas pessoas entendem a importância de confessar, de admitir as suas falhas. E não apenas lá fora, na palavra de Deus também nós vemos a importância da confissão dos seus pecados. 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Né? Quando nós confessamos os nossos pecados perante o Senhor, Ele nos perdoa e não apenas nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Porém, irmãos, quando se trata de confissão de pecados, eu não estou me referindo apenas a confessarmos os nossos pecados a Deus. Eu estou falando também de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Aí você pergunta, que é isso, pastor? Virou católico agora? Né? Precisa da confissão? Irmãos, por incrível que pareça, a palavra de Deus nos recomenda que admitamos as nossas falhas uns aos outros. Tiago 5,16 vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então existem curas que só vão acontecer mediante a oração e mediante a confissão de pecados. Existe cura que não acontece enquanto alguém não admitir algo que fez, algo que fez contra alguém. Isso vai trazer cura para os nossos corações. Então são muitos os versículos, são muitos os textos que mostram os benefícios, as recompensas de confessarmos, de fazermos confissão de pecados. Porém, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando a Bíblia mostra que temos que confessar os nossos pecados, ela não diz que pode ser de qualquer jeito. A Bíblia nos ensina, pelo contrário, que ao fazermos isso, nós temos que fazer com sinceridade no nosso coração. Não adianta fazer confissão de nada, do que quer que seja, se não for com sinceridade. Se for só com a boca, não serve, não adianta. Inclusive, para a nossa própria salvação é assim. Lá em Romanos 10:10, Paulo vai dizer: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós temos que confessar Jesus com a boca para sermos salvos? Sim. Mas antes disso, nós temos que crer nele com o nosso coração. Ninguém vai para o céu só porque confessa Jesus. Vai para o céu porque, além de confessar, dentro de si está confiando nele de verdade.
Então, esse é um risco que nós corremos. Esse é um erro que nós podemos cometer, de dizer algo apenas de boca, só da boca para fora. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos vários personagens que caíram nesse erro. Inclusive hoje, nós vamos ver a confissão de um homem. E a pergunta que nós vamos fazer é se essa confissão, ela foi sincera ou não. Amém? Abra sua Bíblia na 7ª praga. Êxodo, capítulo de número 9. Segundo livro da Bíblia, vocês já sabem, escrito por Moisés. Interessante que alguns críticos, historiadores, ateus, duvidam que Moisés existiu, né? Duvidam da existência do Moisés histórico, do Moisés real. Mas são apenas algumas pessoas que duvidam de tudo, né? Mas acreditam no Big Bang. Acreditam que de uma explosão nasceu ordem, nasceu beleza no universo, né? Então, é claro que a gente tem que entender que algumas pessoas sempre vão duvidar da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para acreditar em tudo aquilo que o Senhor nos revelar. Amém? Irmãos, a 7ª praga, ela se encontra no capítulo de número 9, a partir do verso 13. E a gente começa vendo aqui, como sempre, Deus fazendo um aviso. O aviso de Deus, nos versos 13 a 19. Acompanha comigo aí. Olha o aviso que Deus dá. Êxodo capítulo 9, versos 13 a 19. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, algo a acrescentar, lembre-se que esse momento, ele é reservado para isso mesmo, para a gente crescer juntos, ok? Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez, é uma praga especial essa, viu? Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Faraó se achava especial, mas Deus ia mostrar para ele que quem era especial era o Senhor. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caído sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Somente até aqui, vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento, suplicar a Tua bênção sobre a Tua palavra, Senhor, a qual foi lida. Não é a nossa palavra, o Senhor nos deu para o nosso benefício, mas ela é a Tua palavra inspirada pelo Senhor e que nos transforma até os dias de hoje, Pai. Nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui para aprender algo de Ti, para sermos transformados em alguma área da nossa vida que precisa ser, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, que os nossos ouvidos estejam atentos, ouvindo realmente o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Não apenas nós que estamos aqui presencialmente, mas também aqueles que se encontram, Senhor, em seus lares, em seus trabalhos, adorando ao Senhor juntamente conosco, que o Senhor os abençoe também e nos traga benefício para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos mais um caso, né, o 7º exemplo de Deus mandando Moisés avisar a Faraó. É claro que nem sempre Deus manda Moisés dar um aviso, mas aqui ele faz assim, né? Deus manda Moisés avisar. E esse aviso de Deus, irmãos, ele é interessante por 2 motivos. Primeiro, aqui Deus diz porque ele ainda não matou o Faraó. Porque ele diz, eu poderia, e a gente poderia até traduzir como eu já deveria ter te matado.
Deus teria razões para já ter matado o faraó. Mas ele diz, mas eu estou poupando você. E aí Deus diz, por quê? Porque eu quero que o meu nome seja anunciado em toda a terra e todos saibam que não há ninguém igual a mim. Não há ninguém semelhante a mim. Né? Como eu disse, Faraó se achava o Deus vivo. Mas diante do Deus verdadeiro, ele não está tendo poder nenhum. Deus está mostrando quem é, de fato, o Deus verdadeiro sobre todo o Egito, né? Que é o Senhor. Pois não, Gilson. Pastor, se a gente analisar essas pragas que veio sobre o Egito, eu vejo o seguinte, que iniciando as primeiras, foi uma pessoa assim, Faraó foi uma pessoa muito, antes que o coração dele, né, virasse pedra, foi uma pessoa muito incrédula. Demais. Porque veja só, nós passamos por uma pandemia e foi um caos no planeta. Uma pandemia. E muita gente, através dessa pandemia, foi um mover grandioso. Pessoas, a gente via na rua, pessoas orando, multidão de pessoas na rua orando. Pessoas se converteram, pessoas morreram. Outras saíram do trabalho que tinham, foram viver por conta própria. Foi uma coisa incrível. Até hoje ainda se fala em uma praga. Esse eu considero uma praga, essa pandemia. Uma só. Né? Uma só. Agora imagine todas que vieram sobre o Egito e o cara ainda não se tocou. Misericórdia. Verdade, é o coração do ser humano, disso. Porque na pandemia também muitos não se dobraram perante o Senhor. Né? Como você disse, alguns se voltaram para Deus, a gente viu realmente. Outras pessoas não. Passou a pandemia como se nada tivesse acontecido. Né? Infelizmente. O ser humano tem essa capacidade, mas Deus está trabalhando no coração de Faraó e Deus está trabalhando também no coração de muitos que estão aí fora. E outra coisa que me torna esse aviso de Deus especial é porque aqui Deus diz o que Faraó poderia fazer a fim de amenizar a praga. Olha que Deus misericordioso, irmãos. Ele diz, olha, amanhã eu vou fazer chover pedras como nunca existiu em todo o Egito. Aí no final, Deus manda dizer, tira os teus animais do campo, senão eles vão morrer. Deus envia o castigo, e do meio do castigo, ele demonstra ainda o seu amor e a sua misericórdia. Irmãos, até quando Deus nos disciplina, até quando Deus nos castiga, como foi lido pela irmã Leidiane, ele ainda o faz sendo Deus. Ele ainda faz com um propósito, ele ainda faz com amor, ele ainda faz com misericórdia. É ou não é assim, irmãos? E o homem, ele faz assim? O homem, ele age com misericórdia quando castiga a gente? Muitas vezes não. Eu lembrei, inclusive, daquela situação na qual Davi, cheio de orgulho, manda fazer o censo dos soldados de Israel. Ele quer ver o tamanho do exército dele. Olha como o meu exército é grande, né? O ser humano, ele sempre se orgulha muito dos números. Sempre ele se orgulha muito da quantidade, né, que está sob o seu domínio. E aí Joabe até diz, não, Davi, que Deus multiplique mais e mais. Joabe já sabia que algo ruim ia acontecer. Davi diz, não, vai, conta, eu quero saber quantos soldados eu tenho. E aí, quando o censo está perto de terminar, o anjo aparece para Davi e pergunta, Davi, eu tenho 3 opções para você. Né? Deus vai castigar Israel por sua causa, mas ele vai deixar você escolher qual é o castigo que você quer. E aí o anjo dá 3 opções, e uma delas é Davi ser castigado diretamente por Deus. Outra é pelos homens, né? Guerras contra ele. Davi pensa e responde, que Deus me discipline, porque muitas são as misericórdias do Senhor. Mas na mão do homem, eu não quero cair, não. Deus me livre de ficar na mão do ser humano, porque eu sei o que é o ser humano. Que eu caia na mão de Deus, porque aí eu posso orar, posso pedir misericórdia, e Ele pode quebrantar o coração a meu favor. Né? Mas na mão do homem, eu não quero cair, não. Já que eu posso escolher, eu quero que Deus me castigue, eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Né? E é exatamente isso que acontece. Ele diz, estou em grande angústia, não sei nem o que é que eu escolho, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque muito grandes, Davi diz, muito grandes são as suas misericórdias.
E é verdade, irmão, a gente sabe que merece, né? Quando algo ruim está acontecendo. E não é uma aprovação, mas é uma disciplina de Deus, a gente sabe que merece, mas ainda assim a gente sente o amor de Deus disciplinando a gente. Eu sinto, Senhor, muito obrigado. Né? A gente chega a agradecer pela peia que a gente está levando, porque é de quem a gente está levando que vale a pena suportar. Louvado seja o Senhor. Então a gente vê aqui, irmãos, que o propósito de Deus com tudo isso, com essas 10 pragas, era que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. E isso de fato está acontecendo. Coisas extraordinárias estão acontecendo. A gente pode pensar nos magos, por exemplo. Os magos de Faraó, em determinado momento, chegam para ele e dizem: ei, Faraó, isso é o dedo de Deus. Deus está agindo, é o Deus dos hebreus. Mas não apenas nos magos, irmãos. A gente vê que isso gera também uma divisão nos oficiais de Faraó. Que divisão é essa? Olha os versos 20 e 21. Depois do anúncio da praga, verso 20 diz: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Aqui nós vemos 2 tipos de oficiais que se formaram naquela época. Oficiais de Faraó. Primeiro tipo, os oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor. Eles sabiam que o que Deus estava prometendo, ele estava cumprindo. Eita, esse Deus dos hebreus é poderoso e é fiel. O que ele diz acontece. Então eu vou tirar ali o meu rebanho, né? Eu vou esconder meu gado, vou mandar meus servos saírem da pastagem, saírem dos campos, se esconderem, porque vai acontecer uma chuva aí. Quem temia, obedecia. Mas esse era o único tipo de oficial que existia? Não, fala de um segundo. Aqueles que não se importavam com a palavra do Senhor. O aviso vinha, entrava por um ouvido. Isso é besteira, está vendo? Que lá vai acontecer uma chuva de pedra. Vai cair pedra do céu. Que história é essa? É que nem lá no dilúvio, né? Quanta gente duvidou? Vai chover. Nunca tinha chovido, né? Mas tem a primeira vez, não tem não? Mesma coisa as pessoas, Jesus vai voltar. Eu já vi crentes zombando da volta de Jesus, acredita? O irmão me procurou uma vez e disse: ei, pastor Tiago, já faz 2000 anos que Jesus prometeu que ia voltar. Eu olhei assim para ele, rapaz, deu uma raiva. Aí eu orei, né? Me recuperei e disse: irmão, era isso que os incrédulos diziam? Lá em 2 Pedro vai dizer que os incrédulos, os ímpios, duvidam da volta de Jesus, tu acredita? Nós somos crentes, nós acreditamos e continuamos esperando, amém? É verdade. Se converteu ali na hora mesmo, né? Mais uma alma para Jesus. Então, irmãos, assim são os seres humanos. Não são apenas 2 tipos de oficiais de Faraó, são 2 tipos de seres humanos. Existem os seres humanos que temem a palavra do Senhor e existem os seres humanos que não se importam com a palavra de Deus. Acha que é um livro qualquer, né? Acha que... O que dizem? Quem tem caneta e papel escreve o que quer. Não é assim? Essas pessoas duvidam do que está escrito na Bíblia, mas acreditam no que o professor escreveu no livro de biologia. Aí qual é o critério que se usa, né? Não, livro, o homem escreve o que quer. E o livro de biologia, quem foi que escreveu? O livro de ocultismo, livro de um monte de coisa, quem foi que escreveu? Foi o homem. Sim, a diferença é que aqui esse livro já tentaram destruir, não conseguiram. 2000 anos tentando destruir esse livro e ainda não conseguiram, né? Que nós sejamos do primeiro grupo, dos que temem a palavra do Senhor, dos que se importam com a palavra do Senhor, dos que veem na Bíblia um aviso de coisas que realmente vão acontecer. E muitas já estão acontecendo, não é verdade? Muito da palavra de Deus já está se cumprindo. Deus promete, então, mandar uma chuva de pedras. Deus diz quando vai vir.
Deus diz o que fazer para amenizar, e quando a hora chega, Deus cumpre a sua palavra e Deus manda a chuva de pedras. Olha o verso 22 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. Obrigado, Tiaguinho. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Não sei se vocês já viram esse fenômeno. Em um lado da rua está chovendo e no outro lado está seco. Você já viu isso? Interessante, né? Foi mais ou menos o que aconteceu naquela época. Chuva de pedras na terra dos egípcios e nada na terra dos hebreus, que era ali também, naquela região. Então Deus cumpre a sua palavra. Eu creio que aqui era uma espécie de granito, né, caindo do céu, granizo caindo do céu, misturado aí com relâmpago, com trovão, com fogo, com incêndio, com tudo. Né, uma coisa terrível naquela época. No Rio Grande do Sul, de vez em quando está acontecendo algo assim. Né, granizo cai, faz um estrago tremendo, quebra telhados. Agora imagine naquela época, as pedras com certeza maiores, né, o castigo de Deus realmente sobre o Egito. Gilson. O Alexandre está cortando, Ele que controla agora, quem fala e quem não fala. Né? Só para relembrar que eu já tinha falado isso outras vezes. Uma vez eu era, assim, adolescente, 14, 15 anos. Tem a memória boa, né, Gilson? Meu pai estava na plantação e o feijão estava todo florando. Aí tinha um senhor lá, que ele morava lá na casa de um primo meu, e ele criava umas cabeças de gado. Ele não tinha terra, mas vivia de favor, tipo assim, nos terreiros, nos campos, onde não tinha cercado, ele botava o gado e ia escapando. Era cristão ele. Tá normal. Descarregou. Foi. Um homem de Deus mesmo. Aí ele viu papai limpo. Acho que está fraco, Gilson. Leva ali, Rafael, para ele, por favor. Só pra... Aí ele viu meu pai limpando lá, eu estava lá também, e eu presenciei. Eu achei aquilo, pastor, como eu não era cristão nessa época, eu fiquei assim a pensar, olha, eu não era cristão na época. Aí ele chegou assim, olhou, disse, José, chamado de seu Zé. Seu Zé, teu feijão está muito bonito, graças a Deus. Aí papai disse, ainda vou dar uma pulverizada nele ainda, para evitar as pragas. Aí ele parou assim, como o irmão está aqui, ele parou assim em frente ao meu pai e disse, seu Zé, o senhor crê que Deus pode abençoar essa sua safra e nenhum inseto vai prejudicar, a não ser que vai entrar aqui, seria aqueles insetos que são, eu não vou dizer nem inseto, aquelas, né, que são favoráveis, no caso a borboleta, entre outros. Aí ele falou assim, ele disse, você crê que Deus pode te dar uma safra abençoada? Aí papai disse, eu creio. Mamãe sempre foi evangélica, desde que conheceu ele. Aí ele foi e disse assim, pois se o senhor crê, eu vou fazer algo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, e nenhuma praga vai atingir o seu cercado. Eita, glória. Pastor, o que ele fez? Ele tinha uma vara, tipo um cajadozinho assim, 1 metro e pouco, de tanger o gado. Pastor, ele andou o cercado todo riscando.
riscou o cercado todinho, hora que era um pedacinho até bom, viu? E ele riscou todinho, quando ele chegou na última onde ele havia começado, ele disse: seu Zé, eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, que daqui desse risco para trás, os insetos que chegar aqui para frente não entra, e se chegar na risca morre. E o Senhor vai ter uma safra abençoada. Papai ficou com aquilo na cabeça, mas creu, não sendo cristão, mas creu na palavra daquele homem. Foi certeiro. Pastor, como Deus vive, eu estava presente. Quando foi assim, passou um dia, 2, 3, 4, meu pai foi lá e me chamou, ele chamava eu de moleque. Sempre era moleque, vem cá, moleque, por não ter conhecimento. E ele mostrou, pastor, na listazinha onde o senhor lá marcou, a gente viu um bocado de inseto, tudo morto. Papai ficou assim, aí ele ficou assim, sabe, me coçando a cabeça. Não era cristão, mas creu no momento. E ele disse: rapaz, realmente a oração, disse até assim, a oração do homem deu certo. Pastor, foi a época que nós tiramos mais feijão. Papai teve a primeira apanha, a segunda apanha, a terceira apanha e a quarta ele ainda deu para minha tia apanhar, que é chama de recata. E o feijão depois começou a florar do tronco e ainda deu outra safra ainda. Papai nunca tinha visto isso na vida dele. Eita, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava presente e vi. Eita Deus. Depois você me dá o telefone desse homem aí, viu, Jesus? Mas é para a gente acreditar mesmo, irmãos. Deus age por meio da fé, né? E é o sustento de muitas pessoas. Eu creio, louvado seja o Senhor por isso, essa distinção que a gente vê nas pragas. Deus pode fazer, né? Não é sempre, mas Ele faz para a honra e glória dEle. Qual falsa divindade essa sétima praga foi? Foi um confronto. A gente poderia citar a deusa Nut. Não sei se tem uma foto dela aí. Nut. Também conhecida como Neut ou Nuit, que é a deusa do céu na mitologia egípcia. Ela é a deusa que controla tudo que vem do céu. E aí, o que é interessante é que ela também tinha, muitas vezes, a forma de uma vaca, a forma de um gado. E o que foi que Deus disse? Tira o teu gado do campo, porque senão ele vai morrer. Né? Gado não tinha poder nenhum, nem para sobreviver. Nem essa deusa aqui mandou em nada, porque Deus fez morrer muitos animais e fez muitos estragos na terra do Egito, a partir de onde? A partir do céu. Então, quem governa o céu também é o Deus de Israel. Então, em cada praga, ele age em uma parte da natureza diferente. Né? Parte essa que os egípcios acreditavam ser controlada por um Deus deles. Só que Deus diz: não, essa parte aqui também sou eu que governo. E essa aqui, eu também. A água, sou eu. A terra, eu. O céu, eu. Tudo, Deus é o Deus de Israel que governa todas as coisas. E o que é interessante aqui é um só, né? Normalmente, os outros povos, que são politeístas, eles creem que vários deuses governam vários setores da nossa vida. Né? Tem o Deus do casamento, tem o Deus das dívidas, tem o santo não sei de quê, o santo disso, o santo daquilo. E a gente tem um só que serve para tudo. Né? Resolve todas as coisas, não precisa recorrer a mais ninguém. Ele já resolve tudo e ainda sobra poder para cada um de nós. Então, louvado seja o Senhor também por isso. Por isso que os egípcios estão entendendo. Espera aí, as nossas divindades não têm poder nenhum, não estão fazendo nada, de fato. Né? É lá, como diz lá com o profeta Elias. Né? Quando o profeta Elias diz: chamem aí Baal, chamem aí o Deus de vocês. E eles começam a se cortar e começam a dançar. E nada de Baal mandar fogo do céu. E aí Elias até brinca: vai, fala um pouquinho mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Né? Ele viajou, vai que ele já voltou. Né? Elias ainda é sarcástico com as falsidades daquela época. Aí quando termina, para ser ainda mais difícil, ele manda
aguar, né? Joga água. É fogo que vai descer do céu. Joga de novo. Joga de novo. E aí quando Deus age, queima tudo, mostra que é um fogo que não é natural, é um fogo sobrenatural, é o fogo do Senhor, porque só o Senhor é Deus, né? Infelizmente, o povo de Deus acaba recorrendo a outros deuses, a outros recursos, quando não é necessário, irmão. Só vai trazer prejuízo, só vai trazer coisas ruins para o nosso coração. Vamos continuar com o Senhor, porque Ele é o bastante. Então, vocês percebam que aqui na 7ª praga nós vemos acontecimentos inéditos. Mas para mim, o mais inédito de tudo é o que acontece com Faraó. Pela primeira vez, nós vemos uma confissão de Faraó, seguida por um pedido de oração. Olha que interessante. Versos 27 e 28. Depois disso, então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, olha o que ele vai dizer. Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Eita, Faraó, quem te viu e quem te vê. Né? Você já usou essa expressão com alguém? Quem te viu e quem te vê, né, menino? A pessoa era assim, era de uma forma, aí você a encontra, a pessoa está mudada, transformada. Ela disse, desta água nunca beberei. Né? Aí está bebendo da água que disse que nunca ia beber. O ser humano faz isso, o ser humano tem disso. Faraó diz, quem é o Senhor para que eu deixe o povo ir? Conheço não esse Deus de vocês não, vocês são escravos. Quem é o Deus de vocês? Eu não conheço. Aí Deus diz, então peraí, eu vou me apresentar, né? Vou mandar um cartão de visita para você. E agora na 7ª, não chegou nem na 10ª ainda. Na 7ª, Faraó já abre a boca para confessar. E não é uma confissão qualquer não, irmãos. Primeiro ele começa dizendo, eu pequei. Ele não diz como às vezes a gente diz, né? Eu vacilei. Eu escorreguei. Não, pecar é eu errei o alvo. Eu falhei realmente. É isso que um crente diz. Ele falou que nem um crente aqui. Eu pequei. E aí ele diz o que o Senhor é. O Senhor é justo. Porém, eu e o meu povo, ele começa falando dele, aí depois engloba o povo todinho. Eu e o meu povo, porém, somos o quê? Ímpios. Nós somos errados mesmo. E não sou só eu, não. É eu e o meu povo todinho. Interessante, irmãos. Olha o que a disciplina do Senhor pode fazer com alguém, né? Olha o que as orações podem fazer. As orações podem transformar as pessoas. Então vamos crer, irmãos. Se Faraó estava sendo tocado, de alguma forma, qualquer pessoa pode ser. Então vamos continuar. Vamos deixar Deus fazer a obra. Às vezes é um parente nosso. A gente ora, e Deus começa a mandar praga. Deus começa a mandar dificuldade. A gente já quer que Deus tire. Espera aí, está na 3ª ainda. Deixa eu avançar mais um pouquinho, você vai ver a diferença que eu vou fazer na vida dessa pessoa pela qual você está orando. Né? Então deixa Deus agir, porque Ele transforma corações. A pergunta é, será que essa confissão é verdadeira? Já agora ou ainda não? Moisés deve ter ficado muito impressionado com aquilo, não foi? Faraó, talvez ele conhecia esse faraó pessoalmente. Nos desenhos mostra eles dois brincando juntos, crescendo juntos, né? Não sei. Moisés ficou impressionado com o faraó? Com a confissão de Faraó? Olha o que o texto mostra sobre a resposta e oração de Moisés. Versos 29 a 33. Verso 29. Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Viu, Faraó? Esse Moisés era atrevido, viu?
Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Verso 31, o linho e a cevada foram feridos, porém a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Misericórdia de Deus, nem tudo se estragou. Verso 33, saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Moisés ficou impressionado? Não. Ele disse, eu vou orar ao Senhor, vai acabar, não vai mais cair pedra, trovão também, mas eu sei, Faraó, eu sei que isso aí é só da boca para fora. Eu sei que você ainda não está arrependido, você ainda não teme ao Senhor. Que Moisés chato, né? Moisés chato, poderia ter dito parabéns, né? Louvado seja Deus, mais um nome foi escrito no céu. Mas não, Moisés faz a duvidar da palavra de Faraó. Isso fica uma lição para nós. Vou já falar sobre ela. Então, pela primeira vez, Faraó reconhece que errou, mas a pergunta é se foi realmente de coração. O relato da 7ª praga se encerra com, infelizmente, o endurecimento de Faraó. Antes de continuar, irmã Regina, tem um caos para contar para a gente, né, irmã Regina? Tá ligado? Alexandre, por favor, né, Alexandre? Que ele não merendou, aí ele está cortando o microfone, viu, Alexandre? Som. Opa, pronto. Ei, pastor, onde é que estava Moisés quando começou essas pragas? Como Porque eu imagino assim, que o faraó estava lá no palácio dele, né? Sim. E aí ele falou que pediu oração, né, para Moisés. E Moisés estava onde nessa nessa situação? Ele estava onde? Ele estava no lado que não estava caindo a praga ou no lado que estava caindo? E como foi que ele fez para passar? Como é que ele se movimenta no Egito, Sim, né? eu estava pensando. Boa pergunta, não tinha nem pensado nisso. Para passar para o outro lado sem ser, né, sem ser atingido. Eu estava aqui pensando nisso. E ele estava onde na hora? Verdade, Como boa pergunta. foi que ele fez? Para que uma Regina esperta, viu? Para passar para esse lado. Parece os meninos assistindo desenho. Faz cada pergunta que a gente nem espera, viu? É porque ela quis afirmar assim, quando Moisés foi falar com o faraó, ainda estava chovendo, chuva de pedra. Por que não atingiu ele? Porque Deus sabe dos seus e conhece os seus. E ordena. Pronto. Tem duas maneiras de responder, irmã Regina. Uma delas é responder do ponto de vista da sabedoria humana. Moisés ele foi ali procurando se abrigar em alguns lugares, né? Como a gente vê uma chuva, a gente é filho de Deus, mas a gente vai procurando ali um telhado para a gente ficar debaixo. Pode ser que Moisés foi fazendo assim, né? Ele estava no palácio antes de começar e é incrível, mas Moisés ele tinha um acesso muito grande ao palácio. Os oficiais respeitavam Moisés, por isso que ele não morria também, né? Deus colocou no coração dos oficiais um temor muito grande por Moisés. Então podemos ver assim do ponto de vista humano. Moisés ele foi procurando se proteger debaixo de alguns lugares. Mas também tem o ponto de vista sobrenatural. Além disso, Deus também tinha um propósito muito grande na vida de Moisés e foi protegendo ele. Como ele protegeu o povo? Na terra de Gósen, que era ali na região, Deus também poderia ter protegido Moisés. Então, a gente pode pensar nessas duas possibilidades. O Everardo tem uma terceira possibilidade aí, né, Everardo? Pastor, eu estava observando aqui, quando o faraó pediu a Moisés para que orasse ao Deus e retirasse aquelas pragas dele, que ele deixaria o povo ir. Creio eu que Moisés, naquele momento, foi para casa, foi para o povo dele, e quando chegando lá, que eu creio que Moisés não orou logo na hora. A Bíblia diz que ele orou na hora, mas eu creio que ele foi para casa. Ele saiu da cidade, saiu da cidade e entrou na terra dele, e quando chegou lá, ele fez o pedido de Faraó. Mas como é que ele saiu da cidade, Everardo? Se estava chovendo pedra, né, irmã Regina? Ele tinha que sair primeiro,
ele não saiu logo assim quando o faraó pediu para que ele retirasse, orasse ao Senhor, ele falou, tudo bem, faraó, eu vou orar. Mas aí ele foi para casa. Eu creio que ele foi para casa, lá para a terra do povo dele. Sim. E para chegar lá, Eita, glória. Deus falar com ele, estende agora a tua mão sobre o céu, sobre mim. Aí foi quando ele foi orar e o povo se salvou-se todinho dele porque ele estava lá. Enquanto do faraó não tinha ninguém lá e o povo foi destruído, todo o povo do faraó. Porque o Moisés não estava lá com o seu povo, estava na cidade dele. Porque realmente mesmo, ele não poderia orar dentro da cidade dele. É como se eu dissesse assim, pastor, ore por mim. Tá certo. Você pode até orar na hora. Mas aí você, devido à sua pregação, você em casa, você vai dizer assim, rapaz, o Everardo pediu oração para mim, por ele, eu vou orar. Aí é nesse sentido que eu creio que Moisés não estava na terra da cidade de Faraó. Sempre ele saía da cidade para ir para a terra dele. É verdade, é verdade. O próprio texto vai dizer isso, né? E um dos motivos por que eu creio, Everardo, que ele não orava na frente de Faraó, é para que as pessoas não pensassem que era ele que estava fazendo aquilo, né? Porque na hora que ele levantasse a mão na frente de todos e parasse, as pessoas iam querer adorar o próprio Moisés. Ele não queria honra para ele, queria honra para Deus, né? Uma terceira possibilidade que eu pensei agora, irmã Regina, a gente vê, por exemplo, no inverno. O que está acontecendo durante a semana passada? Chove direto ou chove e para, chove e para? Né? Então, nós vemos que a chuva, mesmo nós estando no inverno, ela não é constante. Existem momentos de chuva. E também pode ter acontecido isso. Deus enviou, né, fez cair uma grande chuva de pedras, e depois ele pausava, depois ele continuava de novo, né? E nesses momentos Moisés se deslocava de um lado para o outro. Então, são muitas possibilidades que a gente poderia pensar, tanto de forma natural, como também de forma sobrenatural. Eu creio que era mais sobrenatural mesmo. Estava chovendo, Moisés passava e tinha um guarda-chuva ali protegendo ele. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. Mas achei muito interessante a pergunta da irmã, viu? Muito interessante mesmo, né? Uma observação realmente impressionante. Amém? Então, o texto encerra mostrando, infelizmente, o endurecimento de Faraó. Versos 34 e 35. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Infelizmente, pela 7ª vez, Faraó peca contra o Senhor. Né? Ele disse, eu pequei. Sabe quando você confessa um pecado e depois você volta para o pecado que você confessou? Né? Faraó faz exatamente assim. Quando o incêndio se apaga, o coração se esfria. Infelizmente, irmãos, o ser humano tem essa tendência. Recebe alta do hospital. No hospital faz promessas para Deus, que se Deus me tirar daqui, se Deus me levantar, minha vida é para Ele, eu vou pregar o Evangelho, eu vou para a África, eu vou para a Ásia. Aí o médico deu alta. Aí a gente fica adiando aquilo que a gente prometeu para o Senhor. Infelizmente eu tenho visto, irmãos, pessoas fazendo votos a Deus. Às vezes um filho adoece e o pai crente, a mãe crente faz um voto a Deus, pensando que Deus esquece. Deus não esquece. Deus leva muito a sério as nossas palavras. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente não sabe por quê. Senhor, mas por quê? O que foi que eu fiz? Peça o Espírito Santo para lembrar. Que às vezes foi uma promessa que você fez para Deus. Né? No momento da dor, do aperto, você prometeu. Aí Deus livrou. O que Ele espera agora? Que a gente cumpra o que a gente prometeu para Ele. Se não for cumprir, peça perdão. Peça perdão. Mas a disciplina ainda vem. Mas peça perdão que Ele perdoa. Mas às vezes a gente faz o voto, não cumpre e não diz nada para Deus. Né? Aí da próxima vez vai pedir de novo. Por que Deus vai atender? Se nós não estamos sendo honestos, fiéis com o Senhor. Então isso é muito grave. E eu tenho visto que realmente isso tem acontecido muito no meio do povo de Deus.
E aqui diz que os oficiais também, né, endureceram o coração. Será que todos? O texto não diz todos, mas eu creio que grande parte deles. Está vendo? Acabou. Vamos voltar a pecar. Infelizmente, irmãos, é assim que termina a 7ª praga. E daqui eu tiro 2 lições que eu quero compartilhar com vocês. Primeira lição: tenhamos cuidado com as palavras dos outros. Tenhamos cuidado com as promessas que os outros fazem. Estou dizendo que a gente não deve acreditar no que os outros dizem, que nós vamos duvidar de tudo. Não. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós também não podemos acreditar em tudo com facilidade. Especialmente quando vem do ser humano. Porque Moisés, ele não foi ingênuo com Faraó, foi? Faraó confessou. O que Moisés disse? Eu sei. Não era incredulidade de Moisés, é porque ele sabia. Eu sei que você ainda não teme, isso ainda não é verdadeiro, Faraó. Eu vou orar, mas eu não vou orar iludido. Eu vou orar sabendo pelo que eu estou orando. Então, às vezes, irmãos, por que nós nos decepcionamos tanto? É porque nós confiamos no homem indevidamente. A gente confia demais em quem a gente não deve confiar. Então, uma coisa é você orar sabendo a realidade. Outra coisa é você orar iludido, né, com a pessoa. Calma, cuidado. Espera os frutos nascerem. Vamos dar crédito? Vamos. Mas vamos dar crédito com sabedoria. Deus não manda sair por aí acreditando nas palavras que todo mundo diz. Não. Temos que ter cuidado. Senão a gente vai se decepcionar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está correto? Biblicamente falando? Moisés nos mostra um exemplo disso. Né? Eu vou sair, eu vou orar, mas eu sei, Faraó, que ainda está precisando você abrir mais seu coração. Né? E muitas vezes nós temos que ser honestos assim. Irmão, amém. Estou ouvindo aí a sua palavra, mas ainda não dá para eu dar esse crédito todo para você. Né? Porque às vezes a gente confia demais, irmãos, em quem ainda não está transformado e a gente se decepciona por causa disso. Né? Então vamos ter cuidado com a palavra dos outros. Estou dizendo que é para sair por aí dizendo eu duvido. A pessoa fala duvido. Não, não é por aí. Você já conhece a pessoa, você sabe do caráter dela? Amém. Mas é alguém que você ainda está conhecendo. Aí você vai lá e coloca tudo no nome da pessoa. O que pode acontecer? Né? Vai vir aí um aviso do cartório, do fórum, com a notícia ruim para você. Então, precisamos ser sábios com a palavra dos outros. O próprio Jesus, quando alguém vinha com promessas para ele, Pedro chegou dizendo, Jesus, eu vou contigo até a morte. Ele, eu sei que vai, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3. Né? Jesus sabia. Jesus deixou de amar? Não. Mas ele também não se iludiu com Pedro. Então, precisamos ter cuidado com as palavras dos outros. Porém, uma segunda lição ainda mais importante do que essa é que devemos ter cuidado com as nossas próprias palavras. Irmãos, Faraó confessou, Faraó disse que o Senhor é Deus, Faraó diz eu pequei, mas não era de coração. E nós corremos esse risco, sabia? Corremos esse risco. E um dos horários em que nós podemos ser mais irresponsáveis é quando nós cantamos para Deus. Porque você já parou, irmão, para escutar os louvores que você está cantando? São louvores fortes. Eu disse, meu Deus, me ajuda a praticar isso. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A gente fica gripado, já fica murmurando, irmãos. Cadê a promessa? Né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Vai ter um evangelismo no bairro e não vai. Irmãos,
Temos que ter cuidado com o que a gente canta, com o que a gente promete, com o que a gente prega, né? Muito cuidado. Às vezes a gente até diz o que Deus quer que a gente diga, mas é só da boca para fora. Deus não recebe, irmãos. Deus não se agrada. E não é só com o que a gente diz para Deus, não. É com o que a gente diz para o próximo também. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Eu tenho procurado parar de dizer, eu prometo, né? Eu juro, eu já não dizia. Mas eu vou fazer. Se eu não tenho certeza, o que eu digo? Eu vou procurar. Eu vou tentar. Porque já houveram casos de eu prometer algo sem nem a intenção de cumprir. Você vai para o evento tal? Vou sim, tu é lá. Você já programando outra coisa. Irmãos, isso em igreja acontece tanto, né? O líder organiza um evento. Aí, nos últimos dias, os líderes ficaram mais inteligentes, pediram para colocar o nome. Não adianta de nada. Coloca o nome, assina, carimba, e no dia não vem, não diz por que não vem. Irmãos, vamos aprender, né? A nossa palavra é importante. Vamos aprender como falar de coração. E se eu falhar com as minhas palavras, Senhor, me perdoa, eu falhei, eu reconheço que errei, né? Admitir é importante. Então vamos ter cuidado com as nossas palavras. A palavra de Deus mostra que, infelizmente, muitos servos de Deus fizeram como Faraó. Saul foi um. Né? Saul disse, eu pequei contra o Senhor, só da boca para fora. Não queria perder o reinado. E aí, Israel também, Pedro, muitos outros. Então, tenhamos cuidado com as nossas palavras. Ponhamos guarda à porta da nossa boca. Amém? Vamos encerrar. Fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Amém. Amém. Pastor? Pois não. Só para aí o que o senhor acabou de falar. Saul, ele tinha medo de perder o reinado. Mas nunca ele não desejava a presença de Deus, Saul. E Davi era o contrário. Tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Glória a Deus. É maravilhoso, né? Davi errou com as palavras também, mas ele aprendeu, não foi? E aí, irmãos, o que a palavra do Senhor diz? Só para encerrar, lá em Lucas, lá em Mateus capítulo 12, verso de número 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra é ou não é importante? Elas vão nos salvar ou vão nos condenar. Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo que nós aprendemos aqui da tua palavra. Senhor, acerca do teu poder, acerca do teu amor também, mesmo em meio à disciplina, mesmo em meio ao castigo, o Senhor continua nos amando, Pai, e procurando um propósito bom em tudo aquilo. Senhor, mas nós aprendemos também que apesar da confissão das nossas palavras ser importante, ela precisa ser também sincera, Senhor. Ela não pode vir apenas dos nossos lábios, ela tem que vir do nosso coração. Pai, porque a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, é o que a tua palavra nos diz. Então nós vamos cuidar do nosso coração, Senhor. Nós vamos colocar o nosso coração na tua presença. Nós vamos encher o nosso coração com a tua palavra, como foi dito hoje. Guardo no coração, escondo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor, porque é necessário que o nosso coração esteja limpo, porque somente os limpos de coração verão a Deus. E nós queremos ver o Senhor, Pai. Nós queremos ver a tua face. Limpa o nosso coração e nos ajuda que do nosso coração, Pai, saiam palavras agradáveis a ti, palavras sinceras, palavras honestas, palavras humildes, Senhor, que reconheçamos quando erramos, Pai, quando errarmos,
que possamos admitir, isso não é feio, isso não nos diminui, pelo contrário, isso só nos leva mais para frente, isso nos faz prosperar, Senhor, quando reconhecemos os nossos erros, mas que façamos isso com sinceridade no nosso coração, que sejamos o povo sincero, Pai, uns com os outros e com o Senhor, porque o Senhor é sincero também com cada um de nós. Pai, queremos também aqui reforçar o nosso propósito de orar por quem quer que seja. Pai, se já estava ocorrendo uma mudança no coração de Faraó, por meio das orações, por meio do agir do Senhor, também mudanças podem acontecer, Senhor, no coração de qualquer pessoa pela qual nós orarmos. Queremos orar, continuar orando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Pai, porque um dia nós estaremos vendo a mudança, não apenas nas palavras deles, mas também no coração deles, para a honra e para a glória do Senhor. É o que eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos e até a noite, se Deus quiser. Quem é, hein? Irmãos, a equipe da limpeza hoje era